capítulo 1, versículos 10 em diante. 1 Pedro, ele começa dizendo assim, ele continua dizendo assim: da qual salvação, que é a nossa salvação, onde Cristo nos salvou, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Pedro escrevendo a carta à igreja da época, e hoje aqui a nós, que a nossa salvação, anteriormente, lá no Antigo Testamento, os profetas inquiriram, perguntavam, questionavam, averiguavam nas Escrituras, examinavam, eles queriam saber, eles sabiam da salvação lá atrás, eles sabiam lá atrás, mas não sabiam a que tempo isso haveria de acontecer. Então ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente, indagaram, diligentemente é o quê? Minuciosamente, eles tinham e ainda têm, os escribas, hoje, os judeus, eles têm uma reverência, um cuidado das Escrituras. Eles tinham um respeito muito grande, ainda tem. Então, eles inquiriram diligentemente. O que é diligentemente? Cuidadosamente, para não sair, não haver nenhuma interpretação humana, não haver nenhuma dedução de homens, uma dedução errada, porque eles haveriam de transmitir isso mais adiante, coisa que nós não temos. Nós temos a Escritura em nossas mãos, lemos, passamos por cima, nós não nos esmiuçamos, não procuramos saber. Olha a escola bíblica dominical aí para isso, e nós temos a escola para isso. Mas nós, na nossa leitura, nós vamos lendo assim. Amados, Deus ainda fala com o homem através das Escrituras. Através das Escrituras Deus fala. Antigamente, falava lá os profetas. Lembra dessa passagem? Falava lá os profetas. Depois falou através de Jesus. E hoje, nos nossos dias, fala através do Espírito Santo, que inspirou os homens de Deus a escrever as Escrituras. Então, essas Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje, nós aqui, pudéssemos ouvir, através das Escrituras, a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo agora. E isso é tremendo. Para mim não sei para você. É o Espírito Santo assessorando todas as coisas. Ele vem assessorando. O Senhor não abandonou a sua igreja. A igreja é a noiva do Senhor, é a menina dos olhos do Senhor. E quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. A igreja somos nós. Somos nós. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é coisa fina, amado, que o Senhor escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Nós somos super, hiper valorizados pelo Senhor, a partir do momento que nós ouvimos o chamado dEle, e dissemos, eis-me aqui, Senhor, minha vida eu te entrego, aleluia. Ei, bendito seja o teu nome, Senhor, coisa maravilhosa. Dentre bilhões e bilhões de pessoas, o Senhor escolheu você. Sinta-se um privilegiado. E mais privilegiado ainda, quando você olha para dentro de você mesmo. Por mais que nós venhamos, nós nunca vamos conseguir, nunca vamos ser dignos. Nunca vamos ser dignos desse chamado, dessa honra. Sermos templo do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós fazermos alguma coisa que nos torne dignos, mas ficamos tão constrangidos, que, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que nós te amamos,
Foi o constrangimento de Pedro quando Jesus indagou a ele: tu me amas? 3 vezes. E Pedro sabia o que ele tinha feito. Ele negou o mestre, como às vezes nós negamos. Mas o Senhor nos traz de volta a presença dEle, para acharmos lugar de arrependimento. Dizer: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, eu errei, eu falhei, mas o Senhor sabe que eu te amo. Não consegui, não resisti, mas o Senhor sabe. Já que na prática eu nego isso, sonda meu coração. E Ele faz isso, amado. Ele sonda os nossos corações. A leitura de hoje, falando de os discípulos indagaram Jesus a respeito da parábola, né? Não é isso mesmo? Aí Jesus diz: olha, a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. A eles se falam por parábolas. Por início parece que o Senhor está fazendo acepção de pessoas, né? Não, porque o Senhor conhece o coração. E testificou quando eles procuraram saber um pouco mais. E é isso que nós precisamos fazer. Procurar conhecer um pouco mais. O Senhor fala por parábolas. Os discípulos foram questionar Jesus. O Senhor está falando por parábolas. Aí o Senhor, né, viu o interesse deles. E diferenciou dos demais. Que ouviram, não entenderam. Mas aqueles que tinham interesse de se aproximar de Deus, de conhecer um pouco mais, você tem esse interesse. Aí o Senhor abre um pouco mais o nosso entendimento e nos faz compreender um pouco mais as Escrituras. E aí, cremos mais ainda, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, os profetas inquiriram, pesquisaram, indagaram, da graça que vos foi dada, ou seja, da salvação. É versículo 11, indagando em que tempo? Indagando que tempo? Ou que ocasião de tempo? O Espírito de Cristo que estava neles. Neles quem? Neles quem? Nos profetas lá atrás, lá no Antigo Testamento. Mas o Espírito ainda não tinha se dado, ainda não tinha sido derramado sobre eles. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo usava pessoas, mas não fazia morada. Hoje ele faz morada em nós. Amém? Então, eles indagavam que tempo, eles questionavam que tempo, procuravam saber que tempo, que ocasião, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Foi aquilo que Marquinhos falou aqui, que aquela profecia lá em Isaías, olhávamos para ele, não víamos formosura nenhuma, mas aquilo ele estava tendo a visão de Cristo crucificado, o rosto deformado por causa da cruz, ou da coroa de espinhos sobre sua cabeça, do corpo que ele recebeu, aquelas chicotadas, o corpo de Jesus estava desfigurado. Ele disse, olhávamos para ele, mas não víamos formosura alguma. Ele foi moído. Tudo isso está lá no Antigo Testamento, e os profetas inquiriram a respeito disso. Eles sabiam que vinha uma salvação, eles sabiam que o Messias viria. Então lá atrás, amado, lá atrás, lá no Antigo Testamento, eles já tinham noção, porque o Espírito Santo já tinha despertado eles a respeito dessas coisas, já havia sido profetizado sobre Cristo lá atrás. E é isso que Paulo está falando. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 10, 11, a gente leu o 11. Ou capítulo 1, capítulo 1, desculpe.
aos quais foi revelado. Aos quais quem? A eles lá foi revelado. Que não para si mesmo. Está vendo? O Senhor se revela àqueles que buscam. Aqueles que inquirem, aqueles que querem conhecer mais. O Senhor se revela. Então a eles foi revelado porque eles se debruçaram nas Escrituras. Os profetas, antigamente, eles examinavam as Escrituras, eles indagavam as coisas que hoje em dia não se faz mais isso. Nem nas igrejas, nem nós no nosso devocional. Não queremos investir o nosso tempo em ler as Escrituras, em anotar o que é isso. Que palavra é essa? O que significa isso? A maioria não lê, e os que leem por cima. Não lê, questionando, buscando conhecimento, compreendendo as coisas. A palavra do Senhor, nós sabemos que ela não se discerne intelectualmente. Ela se discerne espiritualmente. E para aqueles que têm mais a inclinação, sabe que Deus fala conosco, através dessa escritura, como está falando agora. Então, só nessa passagem, que ele diz, aos quais foi revelado, ou seja, a eles lá, que não para si mesmo, mas para nós. Ou seja, eles não seria ministrado para eles lá. Jesus não viria, não chegou o tempo, a plenitude do tempo ainda, mas tinha sido profetizado, eles tinham conhecimento disso, que isso haveria de acontecer, e eles esperavam ardentemente isso. Mas nessa inquisição, questionamento, nessa pesquisa que eles fizeram, o Espírito revelou para eles, que não era para a época deles. É isso que ele está querendo dizer. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Aí Paulo volta ao tempo que ele escreveu a carta. Para nós. Mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregavam o Evangelho para a quais coisas os anjos desejam bem. O que é que a gente entende? A palavra, o Evangelho, é coisa tão importante, nós é que não damos o devido valor. Nós entendemos que os anjos desejam bem atentar, ou seja, porque é algo muito sublime, muito importante para o reino dos céus, para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo e para todos do reino dos céus, que são os anjos. Eles desejam bem atentar, averiguar como é que está acontecendo, como ele está agora aqui, como nós cantamos aí. Eu tive a impressão que a igreja estava cheia. Os anjos desejam bem atentar agora mesmo. Eles torcem por nós. Os anjos torcem por nós, o Espírito Santo intercede por nós, Jesus intercede por nós, Deus é misericordioso para conosco. Isso nos leva a entender o quê? O quanto Ele nos ama, o quanto é importante a nossa salvação, e não é uma coisa para a gente viver de qualquer jeito. E a gente precisa entender isso. Que não somos meros religiosos, carregadores de Bíblia. Não, agora eu sou da religião dos crentes, esqueça isso. Agora eu entendi, agora eu compreendi a razão da minha existência, agora eu entendi o porquê que Deus me criou, agora eu entendi o plano de Deus, o projeto de Deus, agora eu entendi. Hoje, nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, e o Espírito testifica agora em você, não por imposição, não que você tem que acreditar, mas essa palavra está aí em suas mãos, para você ler. E quando você lê, e o pregador fala aqui, testifica aí no seu coração, é isso mesmo. Por isso que alguns dizem, glória a Deus, aleluia, amém. E às vezes ninguém fala, a pessoa não fala nada, mas o coração, sabe, há aquele afago do Espírito dentro de nós, testificando, e traz uma certa certeza em nosso coração, estamos no caminho certo.
aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas. Agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Glória a Deus por isso. Voltando aí um pouquinho só, tem uma outra passagem aqui em Pedro que eu até agora eu não marquei, ela sumiu. Voltando para Gálatas, então, Gálatas 4, fechando aqui Pedro 1, nós vemos aqui que a salvação que hoje nós temos, foi anunciada lá para os profetas antes de Jesus, e eles inquiriram, questionaram, foram para as escrituras que tinham na época, que era o Antigo Testamento, e viram lá, que as coisas que se falavam sobre a salvação, que viria sobre o povo de Deus, não era para eles naquela época, ainda não estava no momento certo, era para nós, era quando chegasse a plenitude dos tempos. Aí, capítulo 4, veja como as escrituras se explicam, né? se encaixam, se unem. Capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, aí fala bem claro, mas vindo a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Chegou o tempo certo, o momento adequado, a plenitude do tempo nas nossas vidas, ou seja, o tempo certo, em que Deus disse, agora eu te quero, te levou a um lugar, a uma igreja, você sentou lá, talvez contra a sua vontade, doido para ir embora, e aí o Senhor começou a falar, a ministrar, a pregação começou, o louvor, a adoração, um conjunto de coisas que preparou o seu coração, aqueceu o seu coração, e num dado momento as lágrimas rolaram. E quando houve um clamor, quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você resistiu ali. Mas o Espírito te fez levantar e ir à frente. E ali você confessou. Fez uma aliança com Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus, eu confesso o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de minha vida. Ali, assim como aconteceu, acho que com todos aqui, acho que estou falando com crentes, foi a nossa plenitude do tempo, o tempo estabelecido por Deus, em que Ele iria tocar em nosso coração. E naquele dia, nós não resistimos, como disse, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E nós endurecemos até que chegou um momento que não aguentamos mais. E nós, que antes éramos críticos, hoje nos tornamos adeptos. Fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que nos fez compreender a razão de nossa existência. Nós fomos criados, temos visto isso todos os domingos de manhã aqui, com o congresso de louvor e adoração. Fomos criados para louvor da glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, está falando de Jesus, um nome mais sublime, maravilhoso. Lindo, lindo, lindo és. Versículo 5, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Para remir o que estavam debaixo da lei. Por que remir o que estavam debaixo da lei? Porque a lei não podia nos salvar. Era impossível, como até hoje é, o homem cumprir todos os mandamentos. A lei foi dada não para salvar, mas para mostrar que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador.
Né? Eu não conheço pecado senão através da lei. A lei foi dada exatamente para nós sabermos, identificarmos que nós falhamos, que nós pecamos. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para nós sabermos que nós somos pecadores. E uma vez conhecendo que somos pecadores, logicamente nós precisamos de um Salvador. É a mesma coisa de um delinquente, um ladrão, um assassino, um pedófilo, um corrupto. Quando ele é preso, ele foi pego infringindo uma lei humana. A consequência é cadeia. E quando ele vai preso, o que ele faz? Preciso de um advogado. O advogado vai fazer o papel de lá diante do juiz, mostrar o porquê que ele fez isso, a origem dele. Ele vai escafunchar aqui e ali, para que aquela pessoa possa ser absolvido. Assim somos nós. Deus deu a lei, e através da lei, Ele encerrou todos debaixo do pecado. Todo homem está condenado pela lei, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E a lei durou até que chegou a plenitude dos tempos, até que chegou Jesus. Mas vamos continuar lendo. Vocês estão entendendo até aqui, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Jesus, né, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, foi o que nós estivemos falando até agora, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está vendo que o homem não nasce filho? O homem não nasce filho de Deus. Ele se torna filho de Deus quando aceita Jesus, que a justiça de Deus para a humanidade é Jesus. Jesus pagou o preço por toda a humanidade. Ele foi crucificado, Ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus. Por isso que nós devemos tudo a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quem entende isso? Quem busca conhecer um pouco mais. Nós, quando estávamos lá fora do mundo, está nem aí para isso. Qualquer ser humano que está aí, passando aí, né, esses transeuntes, a maioria dos seres humanos na face da terra, não estão nem aí para Deus, nem para Cristo, nem para coisa nenhuma. Pior para eles. Porque a salvação é dada para todo mundo. Se ele morreu, pastor, ele pagou o preço por toda a humanidade. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Deus fez justiça em Jesus. Em vez de, é como que Jesus foi o fiador. Quando você toma um empréstimo, falar com o advogado ali, ela sabe. E tem um fiador, né? Aí o cara que tomou o empréstimo foi você. Não teve condições de pagar. Quem que vai pagar? É o fiador. Assim somos nós, pecadores. Pecamos, transgredimos as leis de Deus constantemente. Estávamos fadados à condenação. Aí veio Jesus. Nós não podíamos pagar essa dívida. Jesus pagou em nosso lugar. Porque o pagamento dessa dívida era a nossa morte. Era a nossa morte. E a pior morte, a Bíblia, a Apocalipse fala de duas mortes. A morte natural, né? Porque és pó e ao pó tornarás. E a outra morte, que é a condenação. O afastamento do homem definitivamente da presença de Deus. Essa é a segunda morte. Aí a Bíblia diz em Apocalipse, né, vocês que estudam Apocalipse, bem-aventurados aqueles ao qual a segunda morte não tem poder, alguma coisa assim. Né? Quem achar esse versículo, daqui a pouco você lê aí, se achar. Vamos seguir em frente, que o horário já tá chegando. Onde é que eu estou? Na igreja? Oxe,
Onde é que você está? Está aqui na igreja. Sim, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É outra coisa maravilhosa, amados. Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. E para nós, hoje que entendemos, é uma honra. Uma honra para nós. Porque nós não éramos nada. E Ele nos trouxe para a sua gloriosa luz. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e fomos ressuscitados. Ei, veja que coisa boa, tanta coisa boa. Isso nos leva a quê? Nós ficamos tão constrangidos com isso. Porque a gente olha para dentro de nós mesmos, ainda falhamos em muitas coisas. Agora nós evitamos, nós desviamos nossos pés do caminho mau. Nós evitamos as más companhias, nós refreamos nossa língua. Hoje nós nos preocupamos em não pecar, muito embora nessa caminhada ainda resvalamos em algumas coisas, escorregamos em alguma coisa, infringimos em alguma coisa, e quando isso acontece, quando você se pega, você mesmo se pega, você é flagrado fazendo uma coisa que desagradou a Deus, o que é que você faz? Perdão, porque o Espírito Santo te convence, aperta o seu coração, leva você ao lugar de arrependimento, você não consegue viver com aquilo. E quando nos dirigimos a Deus em oração, Pai, me perdoa. É aquela oração que eu falo que é no nosso devocional, no nosso a sós com Deus. Aqui a gente pede perdão coletivamente. Pai, perdoa os meus pecados, Pai, minhas falhas, minhas transgressões, tenha misericórdia de mim. Mas no nosso devocional a gente dá o nome. Pai, me perdoa, porque... E Ele te entende. Talvez a pessoa que está do seu lado não entenda quando você faça uma confissão dessa. Somos levados a julgar o outro. Mas Ele não, Ele não, Ele não, Ele não. Ele é misericordioso. 1000 vezes que você caia, 1000 vezes Ele já está com a mão assim, ó, esperando para te perdoar. É aquela mulher adúltera, você lembra? A mulher adúltera foi pega em pleno ato de adultério. Todo mundo já com... mas não era pedrinha, não. Naquela época era uma pedra de respeito. Aquela pedra mesmo. Jesus... baixou a cabeça, começou a quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí deu um tempo, quando ele levantou as vistas, não ficou ninguém. Só ele e aquela mulher. Qual foi o direcionamento de Jesus? Vá, não peques mais. As pessoas lá falam, todo mundo é pecador, querendo dar respaldo à sua vida de promiscuidade. Mas não fomos criados para isso. Nós somos criados para agradar o Pai. Aí eu vou dizer, filho, o filho, verdadeiro filho, honra a seu pai. Aliás, é um dos mandamentos. E um único com promessa. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. A maioria dos filhos nessa geração que está aí estão morrendo à míngua, cedo. Adolescentes, jovens. Se você for lá no IML, puxe todas as gavetas lá, você vai ver que a maioria, te digo sem errar, a maioria de jovens. Por quê? Não existe mais respeito dos jovens com os pais. Não existe mais consideração nenhuma com os pais são meros provedores, ainda exige que compre o tênis de marca, a camisa de marca, a roupa disso, a roupa daquilo outro, quer que lhe dê uma mesada para ir para as pessoas, para eles irem para o shopping, gastarem, esbanjarem, fazerem os diabos lá. O pai é um mero provedor. Não existe mais respeito. Pelo menos na minha época existia. Existia tanto respeito como medo. Quem alcançou isso? Que bastava o pai olhar. Começou a olhar para você, você já estava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Não era? Ele nos fez filhos. E quando entendemos todo esse processo que estamos ouvindo até aqui, nós ficamos mais constrangidos ainda a honrar esse pai, a honrar ele. Ele fez tudo por mim. Ele me amou sem eu amar ele.
Ele me resgatou, eu lá, sujo, imundo, fedido de pecado. Transformou minha vida. Foi Ele que me achou. Ele que me redimiu. Então, hoje eu vivo para Ele. Hoje eu vivo para agradar a Ele. É melhor agradar a Deus do que os homens. Porque as pessoas hoje querem agradar os homens, querem agradar as outras pessoas, querem sair bem na fita, querem que as pessoas lhe elogiem. Pô, você está botando para quebrar, você é a mulher, você é o cara, tal. A pessoa fica tudo satisfeita, enquanto que diante de Deus está reprovado. Por quê? Não honra teu pai. Aquele que realmente se importa com você. O filho honra o seu pai, o seu criador. Se você não honra seu pai, infelizmente, a dura e cruel verdade é que você não é filho de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou, aleluias, aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama. O Espírito do seu Filho, quem? O Espírito de Jesus, Ele enviou para aqueles que são filhos. O que nós entendemos, mais uma vez, o que eu acabei de falar, só recebe o Espírito Santo aqueles que se tornaram filhos de Deus. A pessoa, para ser filho, e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Uma expressão carinhosa, porque você reconhece a Deus como seu Pai. Você vive para agradar a Ele. E aí você expressa, intimidade com Deus agora. Antes o pecado te separava. Você não tinha expressão diante de Deus. O pecado, a sua vida de pecado, sua vida de transgressão das leis, dos mandamentos do Senhor, te afastaram de Deus. Deus querendo se achegar, Ele te ama. Ele quer você perto dEle. Ele querendo se achegar a você, mas Deus é santo, é puro. Deus é puro. A santidade convém à casa dEle. Ele primeiro faz com que nós reconheçamos a nossa vida de pecados. Nos constrange quando nós olhamos para a cruz, Jesus, e nos chama para fazer uma aliança com Ele. Naquele momento, os nossos pecados são perdoados. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, é uma metáfora. Somos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode ter feito o que for, você pode ter cometido as maiores das diabruras do mundo aí fora. Quando você se rende, se prostra, confessa, clama, Ele te abraça. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo ler mais alguma coisa aqui. Versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Esse aí é o bônus. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. É mesmo, é? Que coisa extraordinária. Talvez você ficasse mais contente se dissesse você é herdeiro. Diga aí alguém muito rico aí. Bill Clinton. Não, Bill Clinton não, aquele Bill Gates. Não é Bill Gates, o cara mais rico aí que tem. Pô, ele é mesmo, Ele te reconheceu como filho. Você agora é herdeiro dele. Ai, que maravilha. Sou rico. Vou lá tomar posse, Vou sair dessa vida, sabe? Vou curtir, vou viajar o mundo inteiro. Talvez fosse melhor, né? Dessa forma. Riquíssimo. Ei, Deus. Somos herdeiros de Deus.
Jesus, quando estava preso, ele disse: meu reino não é desse mundo. Somos herdeiros de Deus. As nossas riquezas não estão aqui, estão lá. Porque Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino é lá. E aí eu vou repetir o que eu disse, acho que foi domingo passado, ou foi quinta-feira, não sei, é tantas pregações. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, não fique triste, eu sei que você está passando por uns perrengues aí, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creio também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for como ele foi, e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Olha nós herdando, olha nós herdando, olha nós herdando, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu me lembrei de outra coisa, o testamento da herança só tem valor quando o testador morre, e ele morreu, ele morreu, para validar o testamento, onde todos nós passamos a ser herdeiros de Deus. A vida eterna é o maior de todos os tesouros que Ele nos concedeu como herança. Vamos herdar a vida eterna. É tão poderoso que muitos de nós nem acreditamos que exista. Mas quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel. E só crê quem tem o Espírito Santo, porque quando se fala isso, o Espírito Santo testifica aqui, porque nós sem Ele só pensamos intelectualmente, humanamente, materialmente, porque o homem sem o Espírito Santo só acredita naquilo que ele vê, aquilo que ele pode pegar, aquilo que ele pode apalpar. Para entender as coisas espirituais, é necessário você receber o Espírito Santo, e para receber o Espírito Santo, você primeiro precisa receber o Filho, Jesus, que Ele te torna filho de Deus, e você recebe o Espírito Santo, e daí o Espírito Santo testifica em nosso coração, e nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele nos dá força para nos levantar, Ele nos dá discernimento da palavra, Ele nos ajuda em todas as áreas de nossa vida, ou seja, Deus providenciou tudo, nós só precisamos obedecer. Amém?